Histórias com vida. Eu sou o Rui Alves, gosto muito de cantar. Toco o acordeão para a malta alegrar. Sou um rapaz bem disposto, com amor no coração. Um sorriso no rosto para cantar uma canção. Eu gosto muito do campo, tenho as minhas ovelhas, por isso eu sou pastor. Tenho novas, tenho velhas, assim fiquei conhecido durante a pandemia, quando fui para o Big Brother, onde toda a gente me via. Eu sou o Rui Alves, gosto muito de cantar. Toco o acordeão para a malta alegrar. Sou um rapaz bem disposto, com amor no coração. Um sorriso no rosto para cantar uma canção. Quando saí do programa e voltei para o meu lar, agarrei o acordeão e comecei a treinar. Faz parte da minha vida e me traz muita alegria, junto com as minhas ovelhas. Toco de noite e de dia. Eu sou o Rui Alves, gosto muito de cantar. Toco o acordeão para a malta alegrar. Sou um rapaz bem disposto, com amor no coração. Um sorriso no rosto para cantar uma canção. Gosto muito das cantigas, também da televisão. Por isso fui a concursos para a minha avaliação. Vou melhorar cada dia, só assim eu chego lá. Sou Rui Alves, o pastor, com prazer hoje estou cá. Eu sou o Rui Alves, gosto muito de cantar. Toco o acordeão para a malta alegrar. Sou um rapaz bem disposto, com amor no coração. Um sorriso no rosto para cantar uma canção. Bem-vindos a mais um podcast Histórias com Vida, hoje com o Rui Alves, que nos vai contar a sua história, a sua trajetória ao longo destes 27 anos de vida de artista, de criança, de adulto, de ser humano, como todos nós. Bem-vindo! Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada eu. Já agradeço. Obrigada eu por teres aceito. É um prazer estar aqui. Obrigada, Rui. Obrigada. É um prazer poder entrevistar-te. Obrigado. Sabendo da tua história, que ainda não sei de forma completa, mas que vamos partilhar aqui junto com os nossos telespectadores. Sim, senhora. Então, Rui, tu tens 27 anos, não é? E nasceste aonde? Sou de Vila Real de Trás-os-Montes. Nasci no Hospital de Vila Real, onde fui abandonado por a progenitora e que ao mesmo tempo tive muita sorte na vida, não é? E isso eu agradeço. O primeiro foi o médico, o Dr. António, desde já quero lhe mandar um grande abraço, porque foi um médico excelente e quando me vi ainda me reconhece, apesar destes 27 anos, e que foi ele que me ajudou em tudo. Uma altura os meus pais foram ao hospital, viram-me lá, não é? Viram várias crianças e a minha mãe diz assim, e se nós levássemos este? E o médico disse assim, olha, melhor se quiserem levar, se estiverem a pensar em levar, levem o mais rapidamente possível, tratem dos assuntos mais rápido, porque estão pessoas a levar crianças, bebés para o estrangeiro.
porque ele nem sabia se poderia às vezes ser usado por mal ou por bem, não é? Mas havia outras crianças lá também que tinham sido abandonadas, Rui? Sim, também. Eu não tinha essa noção, eu não tinha a noção que se abandona tantas crianças assim, não... O médico perguntou se queria e ela disse que não. E então os meus pais tentaram sempre entrar em contacto com ela, só que ela nunca quis. Se ela não quer, eu tenho é que seguir a minha vida e é para a frente. Continuando, pronto. Como eles trataram dos assuntos, foi bastante ainda difícil, que ainda não sei quantos anos é que foi. E demorado, não é? Foi demorado. O médico sentiu-se um bocadinho aliviado, dizer, pronto, esta criança já vai, não é? Aquele alívio, dizer, pronto, já fica em boas mãos, não é? Em boas mãos. Pronto, o médico conhecia os teus pais, não é? Sim. Trataram do assunto e levaram. E o que eu tenho que agradecer é aos meus pais mesmo que me adotaram. Depois da adoção, comecei então a entrar na família, não é? Humilde, respeitosa, educados, deram-me sempre educação ao resto da minha vida, sempre, não é? Sempre, bom... tive um amor e carinho que me deram, não é? E o que me interessa mais é que estou feliz, não é? Nesta nova família, não quero saber da outra, porque pai e mãe é quem cria, não é quem deita fora. Portanto, os outros não dispenso em conhecer e não quero. Se tivesse algum irmão, por acaso não tenho, gostava só de conhecer, se caso tivesse, porque eu era filho único. Gostava de conhecer porque, não é, uma pessoa acaba por ter aquela curiosidade. Eu sozinho. Como não tenho, é seguir a vida em frente e estou feliz e olha, e seja o que Deus quiser agora neste caminho. E és um afortunado, não é? Sim. Mas Rui, eu vou ter que puxar um bocadinho a nossa conversa atrás, não é? Porque esta conversa que tu me estás a fazer é de um adulto. É de um homem com 27 anos, que já sabe como é que são as coisas, não é? Que sabe que não se pode agarrar àqueles momentos mais tristes, não é? Porque senão não consegue avançar. Mas tu nem sempre foste adulto. Sim, foste uma criança, não é? Exato. Sim. E tu não descobriste isso enquanto adulto, tu descobriste isso quando eras criança. Sim. Então, como é que tu descobriste isso? Isto foi assim, estávamos para fazer um desenho o Dia do Pai, não é? E uma professora, para mim foi uma atitude covarde, porque os meus pais iam sempre dizer-me que eu era adotado, não é? Não naquela altura, naquela circunstância, que ainda era muito pequenino. E ela disse, desenhem o vosso pai. Era o Dia do Pai e desenhamos todos. E ela, mostrem lá o vosso pai. Pusemos o nome e eu meti o meu, foi Arsénio. A professora chega-se ao pé de mim e diz-me que este não é o teu pai. Logo de caras. Fiquei um bocadinho revoltado na altura. O que é que sentiste mais? Tinhas quantos anos? 6 anos? Eu andava foi na primeira classe. Provavelmente 6, 7 anos. Assim, fiquei um bocadinho triste, que até contei e tu aos meus pais. acreditaste naquilo que ela te disse? Fiquei assim um bocadinho, será que é? Será que não é? Mas eu pensei assim, na primeira vez foi, mas eu estou nesta família, sou deles. Depois contei à minha mãe, não é? Cheguei a casa, olha, mãe, uma professora disse-me que este não era o meu pai. A minha mãe ainda não era, ficou assim surpreendida, não era ainda o momento dela querer dizer ainda, não é? Porque ainda era um miúdo. Achava que ainda não estavas preparado, Exato. não é? Ainda não tinhas maturidade para perceber. Exato. E depois ela contou-me. Pronto, foi um bocadinho revoltante, mas depois foi passando e fui aceitando isso. Mas foi revoltante? Como é que tu recebeste a notícia? Como é que a tua mãe te deu a notícia? A minha mãe, assim, não foi um bocadinho complicado para ela dizer, não é? Porquê? Porque onde uma é que criança... vocês estavam quando ela... Estávamos na cozinha. A minha mãe estava a fazer qualquer coisa, já não sei, devia ser preparar o jantar. E eu digo-lhe, olha mãe, mostrei-lhe o desenho, olha, a professora diz que este não é o meu pai.
A minha mãe ficou assim um bocadinho sem palavras, não é? Como é que eu vou dizer agora ao rapaz, com esta idade, como é que eu vou agora contar? Pronto, Exato. contou, não é? E pronto, achei um bocadinho triste nessa parte quando a professora Quando ouves atacou. aquilo, quando ouves a tua mãe a dizer não, mas eu também não sou tua mãe, porque ela também deve ter Sim, dito isso. exato, sim. Como disse. é que essa criança com 6 anos se sentiu? Opa, foi assim, Porque a questão da gratidão vem depois, Sim. não é? Sim. A questão da gratidão vem Vem depois. depois. Mas inicialmente uma pessoa leva aquele abanão. Exato. O que é que se passa aqui? Principalmente Exato. sendo uma criança, não é? Exato. Pá, eu naquele momento fiquei com curiosidade em saber, fiquei um bocadinho revoltado, não é? Porque não estava à espera de que me dissessem algo desta forma, não é? Logo assim, porque a professora disse logo bruta. Agora, eu também compreendo a minha mãe agora, que também foi um bocadinho complicado ela ter-me dito naquele momento, Claro não é? que sim. A tua Ela mãe estava à estava- espera... Os teus pais estavam-te a tentar proteger. Exato. E estava, diz ela disse, estava no momento, quando crescesse mais um bocadinho, eu Claro. íamos abordar isso. Epá, foi um bocadinho, no princípio duvidei um bocadinho, achei um bocadinho revoltado no sentido de ter sido mesmo dito à bruta, mas depois fui começando a... Como é que eu hei de dizer? É a digerir A melhor. digerir melhor a notícia, e o tempo foi passando e graças a Deus tenho uma enorme família, que eu tenho orgulho no meu pai e na minha mãe, que ajudam-me em tudo, e isso é gratificante. Eu sei, Rui. Pá, E isso é a mensagem positiva que queremos passar aqui no nosso podcast, não é? Exato. Mas para tu compreenderes isso, fizeste uma caminhada. Sim, Não é? bastante. Tu andaste num psicólogo? Andei no psicólogo, foi o Dr. Justino, ainda em miúdo, não me lembro quanto tempo é que eu andei, mas sei que andei ao lado do hospital de Lordelo, que é onde está lá pronto, é uma pequena cidade, uma pequena vila. Certo, então tu andaste, tiveste acompanhamento, não é? Sim. Só por isso, já o cuidado que os teus pais tiveram contigo. É verdade. Porque, Rui, tu tens 27 anos, és de uma zona mais rural, não é? Sim. E os teus pais tiveram a abertura de pensamento, de consciência, de pensar assim, ele precisa de ajuda, Sim, precisa exato. de alguém que o acompanhe, que lhe tente passar os melhores conselhos, para ele compreender bem o que é que se está a passar com ele, Exato. etc. Isso não é para qualquer um, sabes? Por isso é que eu digo, isto não é para qualquer pessoa, não é? Por isso é que eu tenho orgulho nos meus pais, não é? Por me ajudarem nesta etapa da vida, não é? Desde criança até agora, porque acho que se não fossem eles, eu acho que se calhar seria algum vagabundo, ou se calhar estaria em alguma prisão, não sei, dependendo da mentalidade de como é que eu poderia sair numa instituição, não é? Depende da educação que Sim. essas pessoas iriam transmitir. Opá, tenho orgulho mesmo, gosto muito deles O mesmo. meio em que somos colocados é muito importante. O meio influencia-nos muito. Sim, Na nossa bastante. personalidade, na forma como nós reagimos, nos comportamos. Por isso, o homem que está aqui à vista, É não verdade. é porque teve uma boa educação, É verdade. porque Sim, teve sim, um sim. bom acompanhamento. Sim. não é? E na escola? Como é que era este processo na escola? Tiveste esse episódio com essa professora? Não foi só com essa. Eu tive vários episódios em que, antes de ir, eu falei da primeira classe, podia ter voltado um bocadinho atrás Então vá. do tempo. Isto foi na pré, não é? Logo no início da pré. Fui muito castigado nas aulas, na pré, ou porque não iam fazer um bolo, não traziam um ingrediente, ou ovos, ou farinha, fechavam-me dentro de uma salinha onde põem os produtos de higiene, sujeito a que tivessem provocado algo ainda pior, porque eu podia mexer naquilo e podia, não é? Claro. Ter feito alguma parvoíce E que sem querer. mazelas é que ficaram desses momentos na tua vida? Opá, para mim foi a pior escola, e eu não gosto
daquela escola. Eu acho que se um dia tiver um filho, dando boa educação e tudo mais, não o meto naquela escola, porque vai logo aquela recordação logo para trás. Por isso é que eu detesto mesmo aquela escola mesmo. Mas a escola é uma instituição. Se calhar os professores que estiveram contigo já não estão lá. Já não estão lá. Não é? E fazem de conta que não me conhecem. Se calhar a consciência pesa-lhes, não é? Se calhar. Não é? Mas houve uma coisa. A nossa infância é extremamente crucial no nosso desenvolvimento depois enquanto adultos, não é? Exato. No nosso comportamento. De que forma é que esses momentos impactaram a tua vida adulta? Pá, olha, fez-me se calhar crescer um bocadinho, pensar, ter outro tipo de mentalidade e de tentar perceber que nem todos as pessoas são más, não é? Tentar sempre ir um bocadinho em positividade, não é? E levar a vida tranquila e aprender com os erros e tentar não voltar a errar para que as pessoas não errem com as atitudes que se calhar tiveram com pessoas como eu e outras, não é? Eram bastante positivo dizer assim, opá, se calhar nem todos são iguais, vamos erguer a cabeça e vamos ver o que é que vem por aí diante. Acredito que a sociedade pode melhorar com esses erros, com esses atos que fazem mesmo. Isso é uma esperança. Sim, mesmo, sim, não é? sim. Eu também acredito que a nossa sociedade pode mudar. Apesar de muitas das vezes olharmos para ela e percebermos onde é que isto vai parar. Não é? Exato. Também existe muitas das vezes esse pensamento, não é? Mas eu acredito, sim, que tudo se pode transformar e que de facto as pessoas podem melhorar e podem tornar-se mais empáticas, mais cuidadosas com o outro, que é muita dificuldade que vemos no nosso dia-a-dia. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E as pessoas têm muita dificuldade em olhar para o lado e tentar se colocar no lugar do outro. Exato. Não é? E Rui, e como é que tu eras enquanto criança? Eras uma criança sensível, meiguinha, ou eras um bocadinho arisco? É assim, isto é como tudo na vida, não é? Na infância eu só gostava de brincar, jogava a bola, jogar no sentido da bola. Ora bem, eu como era tão castigado, que muitas das vezes não conseguia ir brincar com colegas porque estava quase sempre fechado, não é? Proibia-me ou de não trazer isto ou de não trazer aquilo, ou por causa de algum recado que me esqueceu de avisar os meus pais, por qualquer coisinha pegavam. E eu acho que nesse sentido muitas das vezes sentia-me sozinho na rua porque os outros primeiro iam ao intervalo, não é? E depois ia eu sozinho. Houve vários momentos desse. Eras assim, discriminado. Sim, as professoras é que me punham à parte. E porquê que tu achas que te discriminavam? Achas que havia alguma coisa em especial que faziam com que fizessem isso contigo? Ou achas que era simplesmente porque te esquecias disto, daquilo ou daquilo outro? Eu acho que era mais um bocado por vingança mesmo, porque não foi só a mim a meter-me dentro do armário, foram a mais dois colegas, mas eu era sempre, estava sempre lixado. E tu contavas isso aos teus pais? Contava aos meus pais. E os teus pais Os chegaram meus pais ficavam revoltados, até houve pai, como por exemplo muitas das vezes queria ir à casa de banho não me deixavam e eu urinava-me todo. Principalmente na praia, chegava todo molhado a casa, os meus pais perguntavam porque é que eu estava todo urinado. E eu dizia, as pessoas não me deixavam ir à casa de banho, eu ali aflito. Mas sabes, isso é muito grave o que tu me estás a contar. São situações muito graves. Pois são, mas e agora não podemos mudar, não é? A história foi isto. É verdade. Fez-me lembrar o antigamente, quando os professores, não é? Viam qualquer coisa, até vamos dar porque o aluno merece para ver se abre os olhos. Quando eu digo que é grave, é que isso pode ter deixado marcas profundas em ti. E o que tu me dizes é que passas por ali, por aquela escola e que te relembras logo do que passou. E estás a ver as marcas que deixa? Sim, por isso é que eu digo, se um dia tiver um filho com uma boa educação que hei de dar como os meus pais me deram e irei acompanhá-lo,
se puder evitar aquela escola, se puder ir para outra, eu não quero que o Claro meu que filho, sim. porque dá-me logo aquela tentação de imaginar aquilo que eu passei mesmo dentro Sim, daquela escola mesmo. Foi Exatamente. horrível, para mim foi horrível. imagino, eu lamento muito aquilo que tu Obrigado. passaste. Mas, Rui, isso foi durante a primária e tu foste para o ciclo. Fui para o ciclo. E como é que foi lá? Olha, para o ciclo, é assim, eu achei, estava assim, no início estava assim com um bocadinho de medo que me pusessem de parte, mas não, englobaram-me em todas as circunstâncias, em todas as atividades que faziam, Boa. os professores englobavam-me, portanto, não sei... Foi uma mudança boa, então. Foi uma mudança, eu fiquei... Eu se venho para aqui, será que vou ser maltratado outra vez, não é? Claro. E depois vejo uma mudança tão radical e assim, afinal, os professores não são todos iguais. Exatamente, afinal ainda há pessoas Sim. boas, não é? E que Sim. podem ajudar-nos e que podem cuidar de nós. Digas que Também. eras namoradeiro. Não, era bastante. Eras? Desde miúdo eu só queria era namorar. Assim, Ah, eu era? não arranjava aquela, tinha que arranjar outra. Então como é que foi a tua primeira namorada? Como é que ela se chamava? Olha, a minha primeira namorada que namorei foi a minha ex-namorada a Carla Rego. A minha primeira namorada mesmo a sério, porque na infância nós era só mais a brincar e tal, e às vezes fazíamos assim uns casamentos. E casaste muitas vezes? Casei muitas vezes, pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes? Em miúdos fazíamos Mas era sempre assim. com a mesma ou com diferente? Não, era sempre com a mesma. Ah, ok. A primeira foi, essas brincadeiras foi a Cândida. E tu gostavas muito da Cândida? É assim, nós não, aquilo não era muito a sério, nós levávamos mais Era quando era mais para a pequenino? brincadeira, nós até damos um beijo um ao outro para ver como é que era o sabor do beijo. Então foi o teu primeiro beijo. Foi o meu primeiro beijo. E que tal? E sim, o meu beijo foi uma coisa, não... Eu pensei que tinha algum sabor, não é? Demos um beijo à chuva também, era o Ai, nosso foi? sonho de realizar. Foi no primeiro pavilhão Tu da és escola da romântico, que eu estou a ver. Tu és romântico. Não, eu por acaso gostava e ela tinha o desejo de beijar à chuva para ver o que é que... Como é que era a experiência, Exato. não é? Só que nem eu nem ela... Molhamos-nos todos, vá, mas de resto não foi assim nada de especial, mas molhamos-nos todos. Valeu pela experiência. Sim. E depois dessa situação, tu agora em adulto, como é que está esse coração? Este coração, cá está, estou a pesquisar, estou a ver se isto Tá- desenvolve. Mas ele anda a pescar o olho a alguém? Sim. Ah, ok. E não é anónimo, não é? Ainda é anónimo. Pronto, então não vamos tocar nesse assunto. Não vamos tocar, que é para não Ainda estragar nada. ainda está no início, ainda está no princípio, ainda está para uma pessoa conhecer, para se conhecer, a ver se vale a pena ou não. Mas tu magoaste muito a nível amoroso, não foi? Sim. E porquê que te magoaste? O que é que aconteceu? Eu trabalhava num restaurante, desde já quero mandar um grande abraço ao Nuno, porque o Nuno foi um patrão espetacular, que sempre me apoiou, e isto foi num restaurante da Vila Real, que eu acabei, claro que depois comecei a ficar desiludido por causa das traições, mas eu estava a estagiar no restaurante, não é? Era o restaurante Miranef, onde eu tenho muita gratidão e passo tanto patrão pela patroa espetaculares, sempre me apoiaram em tudo, sempre que necessitasse de alguma coisa eles ajudavam, e para além de eu ser magoado dessas traições que foi essa ex-namorada minha, a Carla Rego, que me traiu com um amigo, que eu vi à frente dela a beijarem-se porque estavam a dizer que ela estava aos beijos a outro, e aí acabei logo a relação, não gostei. E como é que tu te sentiste com isso? Senti-me bastante triste, muito magoado, e que não queria ver mesmo mais ninguém naquele dia. Os colegas tentaram acalmar-me, alguns. Oh, Rui, olha, pronto, sei que é uma situação difícil, isto um gajo da infância, não sei o quê.
Pá, pronto, tentaram-me sempre, ajudaram, acalmar-me nestas tipos de situações, mas foi um bocado frustrante. Tive logo que acabar com a pessoa e não a queria Claro. ver mais já à minha frente mesmo. Mas tu tens dificuldades em confiar nas pessoas, Rui? Tenho, porque depois acabo por ser magoado e se calhar tenho medo de ser ainda mais magoado do que aquilo que já fui. E quem então, é que te magoou mais sem ser essa situação? olha, foi, por exemplo, pessoas que eu pensei mesmo que fossem amigas e que só andavam só por ter, por exemplo, uma piscina, por exemplo. Achas que se andavam a aproveitar daquilo que tu poderias... Acredito que sim. Acredito que sim. Tenho 100% de certeza que sim. Mas isso diz alguma coisa de negativa a teu respeito? Pá, poderiam se calhar pelo menos dar um agradecimento. Mas isso diz sobre a personalidade dos outros, não Exato. sobre a tua. Exato, Não exato, é? exato. Porque tu sempre deste o teu melhor. Sim, exato. Foste aberto, confiaste, entregaste. O caráter das pessoas é que muitas das vezes não é o melhor. Exato. Por isso, tu não estás errado. Exato, exato. Tu não estás Sim, errado sim. em acreditar na pessoa, acreditar naquilo que ela te diz. Não. Não és tu que estás errado. É outra pessoa. Exatamente. Exato, exato. Porque cada um é responsável pelas ações que pratica. Exato. Não é? Se tu, Sim, sim. tu deste o teu melhor, tu foste o mais genuíno e Exato. transparente possível. E agora com 27 anos, já me disseste que o teu coração está aí em sondagens, não é? E como é que é esta circunstância profissional? Olha, nesta circunstância profissional, está a ser muito... Tenho muito boas expectativas. Para quem não sabe, tu és artista. Eu sou... És artista, tocas acordeão e cantar. E cantas. E sempre quiseste tocar. Sim, sempre. O meu desejo sempre foi esse. De tocar um instrumento. E o meu pai, na altura, ofereceram-me um acordeão. E a marca Parrot. É um acordeão muito pequenino. E o meu pai disse, é ver se... eu, já que me ofereceu, agradeço. Deixa-me ver se eu lhe dou este acordeão, a ver se lhe puxa para o instrumento. Que o meu pai adora muito acordeão e concertina, gosta de ouvir. E uns bons fados também, não é? E ele disse, deixa-me ver se ele puxa. Puxou, depois desisti, ainda andei. E arrependo-me bastante nem miúdo não ter aproveitado, e agora quero aproveitar ao máximo mesmo. Não tinhas maturidade para isso ainda. Sim, mas também tenho que perceber que os pais fazem sacrifícios pelos filhos e que antigamente não era assim. E eu acho que às vezes nós deveríamos pensar, dizer assim, se estão a gastar dinheiro, vamos aproveitar as oportunidades. Mas isso pensas tu agora que tens essa idade, Pois é. e eu quando somos pequenitos. Exato. Ninguém pensa assim. Desisti porque depois só queria namorar, não queria mais nada. A partir dos 18 anos disse, não, tenho que fazer alguma coisa na vida, tentar... E tu sentes necessidade de mostrar aos teus pais que tu consegues? Que Sim, tu... sim. E eles ficam contentes quando eu consigo alguma coisa, Claro que ficam sempre felizes. Claro que sim. E tu entraste no Big Brother, não foi? Foi no Big Brother 2020. E como é que foi esta inscrição no Big Brother e quando tu contaste aos teus pais? Como é que foi isto? Isto para já foi um segredo, eu fiz tudo sozinho. Imagina. Os teus pais devem ter cada surpresa de vez em quando. Isto foi um segredo. Em 2020 apeteceu-me, andava no curso de informática, estava a acabar, e então apeteceu-me inscrever-me. Vamos ver no que isto, porque eu já me tinha inscrito nos programas. Certo. Tanto na Praça da Alegria, para o Acordeão de Ouro, para a TVI, para a Casa dos Segredos e etc. E então, deixa-me ver se este funciona. Fiz a minha inscrição, aquilo demora uma tarde inteira mesmo. Aquilo são muitas páginas para responder. Não tem nada a ver com o questionário que eu te mandei. Não, é muito mais simples. O outro é muito mais complexo. E então tive que mandar um vídeo da apresentação, não é fazer um vídeo da apresentação, deixa-me ver. Quando tal, eu acabo de fazer tudo e digo assim ao meu pai e à minha mãe. Primeiro disse à minha mãe, o meu pai
Ainda não estava porque estava a fazer, tinha ido cortar erva para as ovelhas e tal. E eu disse, olha, eu depois vou-lhe dizer, me inscrevi no Big Brother. Pronto, cheguei ao pé da minha mãe estava acabada de arrumar a louça e digo, oh mãe, olha, sabes qual foi a minha maluqueira agora que eu fiz? E ela... diz lá, porque ela bem besteira. Pois. Bem besteira. Já te conhece. Eu só, olha, eu inscrevi-me no Big Brother. E ela ficou contente. Ficou. E, estava eu no curso do IFP na Zona Industrial, no Instituto de Formação de Emprego de Vila Real, na Zona Industrial. Estava na aula de informática, faltavam uns minutos para ir ao intervalo, toca-me o telefone. O que é que será isto? Telefonaram, eu atendi. Olha, boa tarde, você é o Rui Alves, não é? Eu sou o Rui Alves. Olha, você tem que vir aqui ao casting a Maia, que era perto da Câmara Municipal, no hotel. Maia? Sim, aqui na Maia. Perto da Câmara Municipal, daqui de Maia. E eu, isto só pode ser um programa de apanhados, isto não é real. E ele, você entre de 1000 e tal pessoas, você foi selecionado para ir para o casting. Mas isto é mesmo real? É, você tem que aparecer aqui. Até foi num sábado, foi em dezembro de 2019, foi o primeiro casting. Ao todo fiz 7 castings. Um aqui, que foi aqui em Maia, e os outros 6 foi em Lisboa. Em várias zonas de Lisboa. E adaptaste bem lá ao Big Brother? Epá, eu acho que se calhar precisava de crescer mais um bocadinho para me adaptar melhor, porque depois acabei por me enterrar no grupo. Eu no início, no BB Zuma, entramos no BB Zuma, eu estava como favorito para vencer o Big Brother 2020, e depois desses 15 dias do BB Zuma que foi fechado, entramos mesmo dentro do Big Brother 2020. Foi uma sensação única, pá, adorei eu. E será que eu estou mesmo na televisão, não é? Com aquela entusiasmo mesmo, foi aquele... E aquilo fez alguma diferença na tua vida? Olha, por acaso até fez, porque eu tive muitas oportunidades que eu não tive na minha vida mesmo. Tive muitas aventuras, tive programas na CMTV, na Praça da Alegria em 2021 no Acordeão de Ouro, tive na SIC do programa de César Mourão. Ai, estiveste lá? Tive. Eu nem sei se foi ou em 2022 ou em 2021, sei que foi num desses anos, que foi assim que me convidou. Foi uma das experiências também magníficas, estar ao lado ao pé do César Mourão, que é uma pessoa espetacular. Brincalhão. E tive por via Skype em 2 programas que me convidaram através da Angola, que é o Zap Viva. Ah, sério? Convidaram. Foi um apresentador que gostou de mim, gostou da minha participação, e perguntou-me, olha, queres vir ao meu programa? Por via Skype, eu sei que estamos em Angola, mas vamos fazer por via Skype. Pronto, fiz com ele, foi numa tarde, e no dia seguinte foi amanhã, também com a apresentadora. Foi momentos únicos mesmo. Então foi uma experiência que te trouxe aqui algumas coisas positivas, sim, não é? Outra visibilidade. E já agora também ter estado aqui, de estar aqui também, obrigada, também um gosto, portanto, esta oportunidade também. Obrigada. Mas isto à beira de tudo aquilo que tu já experimentaste não é nada. Sim, mas eu acho que eu vivo cada minuto e cada segundo de forma intensa e é um gosto de estar aqui. Obrigada. E obrigado mesmo pelo convite. Obrigada, Rui. Porque tu podes não ter essa noção, mas a tua história é uma história que toca no coração das pessoas. Sim. E toca porquê? Porque tu dás a entender que levas as coisas com muita leveza, com muito... Sim. Bora para a frente, vamos lá. E se calhar não é bem assim dentro de ti. Sim, o que eu mostro às pessoas é alegria, mas se calhar muitas vezes por dentro não é aquilo que as pessoas pensam que sou sempre alegre ou não. Exatamente, não é? E aquilo que se pretende aqui neste podcast é exatamente mergulhar dentro desse bocadinho, bolha. Nessa bolha que ninguém tem acesso, Exato. Não é? Porquê? Porque todos nós temos maus momentos, Rui. Todos nós temos momentos na nossa vida em que nos apetece desistir. Sim. Em que nos sentimos mesmo perdidos.
desorientados. E o que nós pretendemos fazer aqui é motivar quem está daquele lado e perceber assim, bem, eu passei por estes momentos, mas eu consegui. E se eu consegui, tu que estás aí desse lado, também vais conseguir. É nessa perspectiva. Sim. Porque nós vivemos numa sociedade em que não são poucas as vezes em que as pessoas estão completamente sós. Exato. E não têm com quem partilhar nada. Exato. E depois julgam que é só a mim que me acontece isto, é só a mim que acontecem estes problemas, e não é. Exato. Se nós olharmos à nossa volta, existem muitas outras pessoas que têm problemas, que passam por situações muito difíceis e que conseguem vingar na vida. É verdade. Tu és um exemplo desses. Sim. Perspectivas para o futuro. O que é que tu pretendes para o teu futuro? O meu futuro pretendo tentar fazer alguns espetáculos, tentar me lançar no mundo da música e alegrar. O meu objetivo maior é conseguir transmitir muita alegria nas pessoas, porque eu não penso só nas câmaras, mas eu vou ali, eu vou para aqui, vou por causa da câmara ou para ser visto. Não, eu vou para me dar a conhecer, para alegrar as pessoas, e quando as pessoas às vezes me diziam, Rui, alegraste o meu dia, eu fico feliz. E por isso é que eu não vou com aquela vaidade da televisão, não é? Mas agora vou ser vaidoso, agora já não falo com ninguém porque sou VIP, não é? Sou aquela figura pública. Acho que isso não nos leva a dar nenhum. Tu venceste o programa do Alexandre Faria. Foi. Não é? Agora vais gravar o teu original. Agora vou. E já sabes qual é que vai ser. Não digas qual é que é. É segredo. Mas... Ainda não, ainda estou assim um bocadinho meio indeciso de saber como é que qual é o tema e se aquele tema é adequado a mim ou não, indicado ou não para mim. Muito bem. Então, diz-me lá, qual é que é o teu maior sonho? Olha, o meu maior sonho é realizar isto, ser artista e levar alegria à casa. Principalmente aos meus pais. E dizer assim, olha, já tenho aqui uma vitória, esta vitória é para vocês, a minha também, mas pelo sacrifício que fizeram, dizer, olha, estes sim valeram a pena e o prémio é deles mesmo. Claro, porque tudo aquilo que tu fazes, tudo aquilo que tu consegues foi sempre com o apoio deles. Sim. É uma dedicação, é quase como destinar, olha, eu consegui isto, porque vocês sempre estiveram aqui do meu lado. Sim. Olha, Rui, agora eu quero fazer aqui um pequeno exercício contigo. Não sei se já conheces isto, é o meu espelho, não é? Já. Então, eu queria que tu pegasses aqui no espelho, que olhasses. O que é que tu vês aí desse lado? Olha, vejo uma pessoa alegre, com uma boa autoestima, apesar de se calhar muitas das vezes ter aqueles dias muito maus, não é? E como é que são esses dias muito maus? Como é que essa pessoa se sente nesses dias muito maus? Só apetece, se calhar, muitas vezes desistir daquilo que estou a fazer. Porquê? Porque, se calhar pode dar errado. E se der? Pois, só que o meu medo é esse, não é? É que possa dar errado. E aqui um Rui totalmente diferente que vejo um Rui totalmente diferente com aquilo que Mas se der errado, o que é que pode acontecer se der errado? Olha, o que é que Qual é que é o teu grande medo se as coisas derem errado? Tens medo de desiludir alguém? Se calhar. Quem? Os meus pais que sempre deram o litro por mim e que possa estudar por água abaixo. E tu achas que tudo aquilo que tu fazes não é suficiente para agradecer aos teus pais? Sim, é sempre gratificante por aquilo que faço e que fazem por mim, não é? Mas se calhar com mais um bocadinho de esforço, se calhar até consigo chegar lá. Então tu achas que não te esforças o suficiente? Se calhar muitas das vezes, sim. Uma coisa que tu tenhas arrependido na vida? Eu acho que não. Eu acho que estou feliz comigo mesmo e acho que vai prometer daqui por diante muita coisa. Muito bem. Obrigada. Obrigado eu.
Este podcast foi patrocinado por